pai búlgaro. Quando meu pai e minha mãe casaram, num ato de amor, ela perdeu a nacionalidade em função disso. E isso acabou tendo uma grande influência, vamos dizer, na nossa vida. E até por essa razão que nós chegamos no Brasil. Porque num daqueles bombardeios, né, que a Alemanha já estava sendo bombardeada imensamente, eles foram para o abrigo subterrâneo e quando voltaram para casa, né, a quadra tinha desaparecido. E eles ficaram com o que tinham levado, só a roupa do corpo. Viramos refugiados de guerra. Por quê? Porque a gente não era alemão, não tinha direito a nada, não tinha emprego, não tinha nada disso. Então o governo aqui mantinha meu pai e minha mãe. Em 1947, a ONU, junto com os Estados Unidos, montaram um plano Marshall, que visava reconstruir a Europa destruída pela guerra. E nesse plano Marshall tinha um programa chamado IRO, que visava retirar da Europa os chamados excedentes humanos. Foi dessa forma que a gente acabou vindo para o Brasil. E alguém chegou para mim no meu ouvido e disse assim: Bento, você tem que trabalhar, não pode ficar não fazendo nada, né? E, mas, poxa, eu não tenho nem 14 anos de idade, como é que eu vou trabalhar? Só se pode trabalhar a partir dos 14 anos de idade. Naquela época isso era permitido. Ele disse: bom, eu não sei, mas tem uma dica para você. Vai numa empresa lá no centro de Curitiba, é uma empresa de loja de departamentos, e vai falar lá com o seu Zeno. Ele é o chefe de pessoal lá, ele talvez possa te ajudar. E eu fui. Quando eu cheguei lá no terceiro andar lá desse prédio lá comercial, o seu Zeno não tinha chegado ainda, a moça me indicou: senta nessa cadeira ali. Estou lá sentado, olhando assim para as paredes, de repente passa o senhor na minha frente e diz assim: o que está fazendo aí, moleque? Ah, estou esperando o seu Zeno. E o que você quer com o Zeno? Não, eu comecei a explicar para ele, ele disse: eu sou o Zeno, vem cá comigo. Me levou para a sala dele lá, eu contei a história toda e ele, não podendo me empregar, me empregou. E aí fui trabalhando como vendedor, fui representante comercial, fui várias outras coisas na minha vida, até que aos 27 anos de idade entrei numa multinacional como gerente de vendas. Trabalhei em Campinas, trabalhei com eles aqui em Porto Alegre e fiquei nessa empresa quase 15 anos. E essa empresa, na verdade, acabou me dando os fundamentos que nortearam, vamos dizer, quando a gente montou a Adbert. E a coisa foi indo, né? Trabalhando nessa multinacional, trabalhei em vários lugares, até que eles fizeram lá um plano, um PDV, um programa de demissão voluntária. Eu acabei assinando esse negócio aqui e montamos a Adbert em 1986. Montamos a empresa com 2 sócios. Um era Denise Belotti e o outro Márcio Bamberg. Nós 3 aqui montamos a empresa numa época em que a economia estava em desaceleração violenta. Era uma indústria de máquinas de rolos corrugadores que fazem caixas de papelão, essas coisas assim. E era uma trinacional. Era uma empresa sueca, uma empresa alemã e uma empresa brasileira que se juntaram e montaram essa organização. O representante brasileiro que nos contratou, né, para fazer essa consultoria lá dentro, nos contratou. Quando eles tomaram a decisão, ele me chamou lá e disse assim: Bert, quero que você saiba por que nós escolhemos você. Primeiro lugar, porque o teu preço foi mais barato. Segundo lugar, eu sei onde você mora. E ele falou isso de forma assim, bem séria, né? De que eu não faça bobagem na minha empresa, né? Foi o que ele quis dizer. Mas foi dessa forma que a gente começou. E antes disso, né, trabalhei numa grande indústria de perfumes lá de Curitiba. Nós trabalhamos também, fiz um programa de treinamento sobre negociação. E dentro do programa de negociação tinha um pessoal de São Paulo e que eles estavam querendo subdividir a operação e precisavam de um diretor. E eu recebi a primeira encomenda de um diretor. Então, na verdade, começou um pouquinho antes de outubro de 1986, a empresa começou um pouco antes. Eu não tinha nem nota fiscal, por isso que eu chamo esse cliente de cliente zero. Nossa empresa enfrentou muitas crises, mas nenhuma foi tão grande e tão impactante quanto a do Collor. Na segunda-feira decretaram feriado e a partir de terça-feira todo mundo ficou com R$50 no bolso. E nós na época tínhamos 17 contratos de trabalho. Nesses 17 contratos de trabalho, 15 ligaram na primeira semana cancelando o contrato. Ninguém tinha dinheiro, dava até para entender. As multinacionais foram mais fácil, porque elas ligavam para suas matrizes e diziam: estou precisando de $3 milhões aqui. Em uma semana eles recebiam dinheiro e estava resolvida a situação. Mas as empresas nacionais, ou as empresas que tinham pouco dinheiro, ou que não tinham dinheiro no exterior, obviamente enfrentaram isso com muito mais dificuldade, né? 2 empresas não ligaram. E aí na semana seguinte, né, eu já estava cansado de má notícia, liguei para os 2 presidentes da empresa, né? Eram 2, uma era canadense e a outra era americana. E liguei para eles perguntando como é que a gente ia fazer. Eles disseram: olha, nós acabamos de ter uma reunião, chegamos à conclusão que tem alguns parceiros que a gente não gostaria que eles desaparecessem. Então nós temos a seguinte proposta para você, se você concordar. Nós vamos pagar o contrato de trabalho para você e o trabalho, mas você suspenda. Daqui 6 meses a gente pede um outro trabalho para você. O que você acha? Topa? Obviamente que sim, né? E com esse dinheiro deu para indenizar as pessoas, deu para, vamos dizer assim, não quebrar. O que também nos ajudou bastante foi também, vamos dizer, diversificação.
que a partir daquele momento a gente começou a pisar no acelerador não só na área de treinamento novamente, na área de outplacement e na área de recrutamento e seleção de executivos. Passamos a ter, em vez de um produto, passamos a ter 3 produtos. Passado algum tempinho, os sócios também saíram e aí eu fiquei sozinho, porque realmente a situação estava muito complicada. E aí eu tomei uma decisão em relação ao, vamos dizer assim, ao meu trabalho e o meu desempenho. Das 3 áreas que eu tinha aqui, qual delas que eu mais tinha afinidade, mais prazer em fazer? E essa foi o recrutamento e seleção de executivos. E aí eu optei, vou ser o melhor headhunter do Paraná e vamos nos concentrar em cima disso aí. O primeiro escritório nasceu em Curitiba. E eu sempre tive ideia de fazer uma empresa de grande porte. E eu tinha um sócio na época que ele tinha uma filosofia contrária. Ele queria uma empresa pequenininha, bem parruda, que ele dizia assim, quando vier a tempestade passa por cima, nem percebe o pequenininho, né? E eu queria exatamente o contrário. Eu queria uma empresa grandona, bem grandona, forte, para poder bater no vento. Depois de praticamente 2 anos de discussão, abrimos a unidade de Joinville. E nós começamos a ter divergências e ele acabou saindo. Nós dividimos o negócio. Nesse momento que eu estava pensando em montar São Paulo. Depois de São Paulo veio a unidade de Porto Alegre, depois de Porto Alegre o Rio de Janeiro. E hoje nós temos Rio de Janeiro, né, São Paulo, Curitiba, Joinville e Porto Alegre. O crescimento, principalmente o internacional, ele aconteceu de uma casualidade. Logo que eu abri, uma pessoa de Curitiba foi para o México, em Guadalajara. E chegando em Guadalajara, ela quis trabalhar e conheceu o Benjamin, que é um representante da Ames lá em Guadalajara. Coincidentemente, um dos clientes dele estava pedindo um camarada para trabalhar no Paraná, um gerente, que era o cliente dele, mexicano, lá no México. E ele conheceu essa moça, perguntou, escuta, quem tem algum headhunter em Curitiba? Ela indicou, tem um Berto, assim. Ele ligou para mim, e conversamos com ele, e ele acabou me convidando para entrar na rede da Ames. E hoje a gente faz parte internacional, não só da Ames, como nós temos uma operação Ames internacional baseada nesse momento em Miami. Negócio que também eu posso atribuir, vamos dizer assim, o nosso sucesso nesses 32 anos. Eu sempre prospectei muito e sempre consegui delegar, de certa forma, as tarefas, vamos dizer, operacionais. Isso fez uma grande diferença, vamos dizer assim, no desenvolvimento da nossa organização, porque, obviamente, eu não sou competente em tudo. Eu tenho muitos defeitos e falta muita coisa para mim ainda hoje. E nesses anos todos aqui, eu tive a ajuda de muitas pessoas, e principalmente daquelas pessoas que trabalharam dentro da nossa organização. Foram fiéis, foram pessoas que trabalharam bastante, com afinco, com denodo, com amor. Isso faz toda a diferença. E é por essa razão que a gente chegou onde estamos hoje. E até por essa razão, uma das coisas que eu pregava à época, de que o grupo, quando toma uma decisão, ela é muito mais forte do que se um gerente, ou um diretor, ou o presidente toma a decisão sozinho. Então, quando você trabalha em grupo, faz com que todo mundo pense sobre o assunto, provavelmente a solução ou as soluções, elas vêm melhores, mais fortes e muito mais adequadas. Uma das empresas que eu me lembro bem foi, vamos dizer, a contratação de um executivo. Esse executivo entrou na organização, ele remexeu os processos, demitiu um monte de gente aqui, mas salvou a organização. Os empregos que conseguiram ficar lá, eles foram salvos, efetivamente. Mas não foi só aí não que a gente ajudou outras empresas com processos e sistemas que catapultaram essa empresa para o futuro. Estavam no passado e com assessment e o levantamento de quem é quem pode fazer o quê, de que forma isso aqui, e isso fez uma diferença muito grande em ajudar a organização a ir para frente. A nossa empresa está centrada em cima de um conjunto de crenças e de valores, né? E dentro desses valores a gente pode, vamos dizer assim, destacar principalmente a questão da honestidade, a questão da transparência e a nossa manutenção de foco no cliente, resolver o problema do cliente. E cliente nesse sentido são os dois lados, tanto o cliente, vamos dizer, empresa, quanto o cliente pessoa física. Nós sempre tivemos foco, e sempre tivemos foco por justificar uma crença de fazer o melhor possível para os nossos clientes. E você exatamente ser útil, você conseguir contribuir para o desenvolvimento das pessoas. E sejam pessoas empregadas nas organizações, ou sejam pessoas que estão desempregadas ou que precisam eventualmente de ajuda nisso. Mas o grande foco que eu digo foi essa capacidade de fazer essa leitura, entender que essa é a nossa missão. Nossa missão é ajudar efetivamente as outras pessoas, as outras organizações. E por essa razão que a gente chegou aos 32 anos, essa convicção, essa certeza de que esse é o caminho. De você ter um apego às coisas, aos processos, aos sistemas, de forma, vamos dizer, seletiva. Quer dizer, no momento em que você precisa, você se apega bastante àquele sistema, né? Por alguma razão aquilo ficou superado, ou de obsolescência, né? A gente tem que ter essa capacidade de você desapegar das coisas e reaprender aquilo que vem de novo. Por essa razão também que a gente precisa ter os olhos e os ouvidos abertos ao mercado. Nós precisamos fazer mais contatos com concorrentes, nós precisamos fazer mais contato com empresas, ouvir o que eles têm a dizer, raciocinar, pensar e jogar o nosso time, vamos dizer, para se adaptar a essas novas situações.
tive medo e tenho medo de vez em quando do desconhecido, aquilo que acontece sem a gente saber. Que a gente está, por alguma razão, desligado em relação àquele assunto ou àquela atividade, e isso acontecer e explodir na cara da gente. Uma vez entendido o problema, uma vez entendido, seja o problema do cliente, seja o problema de processo, de sistema, alguma coisa desse tipo, uma vez entendido, a gente tem como achar a resposta. Mas quando você não entende, né, simplesmente a coisa acontece, esse é o medo que eu tenho, de ser ultrapassado, ser obsolescente. O mercado, ele mudou muito. Mas muito mesmo, né? Quando nós começamos em 86, isso na verdade consistia de a gente visitar as empresas fisicamente, todas elas, ter uma argumentação adequada para isso aqui e ainda convencê-lo de que ele deveria começar a contratar os serviços de empresas como a nossa. Isso não foi muito fácil no começo, mas não foi muito fácil por causa da falta do conhecimento de que isso poderia ser uma ferramenta útil para a organização. No tempo foi evoluindo e hoje a grande maioria das empresas sabe como é importante contratar um headhunter, como é importante você contratar um outplacement, como é importante você contratar um assessment, porque vai ajudar você a definir melhor quem é quem dentro da sua organização, quem deve ficar, quem deve crescer, quem deve se sair eventualmente da organização. E isso hoje é muito mais rápido, muito mais veloz até pela tecnologia. Antigamente, se você tinha que fazer entrevistas em Belo Horizonte, você tinha que ir até Belo Horizonte fazer entrevista. Hoje não, hoje você faz isso via internet. E isso vai afetar também o nosso trabalho de forma assim um pouco mais contundente. Então, nesses 32 anos eu tive muitas alegrias, muitas mesmo. Eu posso até dizer que no conjunto da obra foi uma alegria só. Claro que nesse inteirinho a gente passou por crises, a gente passou por, vamos dizer, situações em que nós não tínhamos uma resposta bem legal. Algumas pessoas, obviamente, puxaram o nosso tapete muitas vezes, mas eu sou um eterno otimista. Eu acredito nas pessoas, no valor das pessoas. Eu acho que ainda a nossa expansão não está completa. Então hoje eu não sei se a nossa expansão ela será física, eu acredito que não. Ela será muito mais intelectual, no sentido de usar as ferramentas de tecnologia hoje em dia para poder expandir os negócios. E às vezes me perguntam, que tal o seu legado? Eu digo, não tem legado nenhum ainda, deixa eu terminar primeiro. E acho que ainda falta muito ainda. Espero que os próximos 30 anos ainda consiga fazer alguma coisa. Todo mundo dá risada, né? Não parei de pensar em fazer o bem. Seja para candidatos, seja para simplesmente pessoas que vão me procurar lá em busca de uma orientação. A gente percebe que as pessoas conseguem mudar. Isso faz uma diferença enorme. Quando você dá uma dica para ele, assim, puxa, não tinha pensado nisso. E às vezes esse pode ser a solução. Eu acho que ela vai estar adequada ao futuro, ela vai estar inserida dentro desse contexto. Em algumas coisas, a gente deve ter, inclusive, estar na vanguarda disso. Porque hoje a gente tem operações no exterior, e essas operações no exterior elas vão acabar beneficiando para a gente melhorar as nossas atitudes e nossos comportamentos aqui no Brasil também. Então, eu acho que a soma dessas contribuições, acho que vão fazer com que a nossa empresa, para o futuro, esteja não só adequada ao futuro, mas esteja, eventualmente, na dianteira, puxando algumas coisas. Esse é um trabalho que não tem fim, é um trabalho que não deve ter fim. Porque esse fato de você ajudar e ser útil às pessoas, ela não pode simplesmente desaparecer por causa de uma década ou 3 décadas. Que isso aqui tem que ser uma missão. E o que interessa para nós é o caminho da Adbernta. E espero que esse caminho dure 200, 300 anos. Aliás, fiquei sabendo recentemente que uma empresa lá na Europa tem 800 anos. Por que a nossa não pode ter também 800 anos?